Vocês podem estar se perguntando, resumo de filme do nada? Mas se vocês virem a descrição do canal, sim, nós também falaremos sobre filmes aqui. Eu ia acabar fazendo um resumo comentado em algum momento, então eu pensei, por que não agora? Eu poderia começar com um filme bom, talvez um filme popular pra engajar, mas eu decidi começar com um filme nostálgico, com o qual eu tenho memória afetiva e imagino que poucas pessoas saibam que existe. Eu espero que vocês gostem desse quadro e se você não me conhece, prazer, eu sou o Rádio. E pro nosso primeiro resumo comentado... Operação Corvo. Sem mais nem menos, o filme começa com membros da máfia japonesa usando esse camarada aqui de exemplo. O nome dele é Ken. Ele vai ser executado e por enquanto nós não sabemos o motivo. Mas eu já adianto pra vocês que essa cena se passa cronologicamente em um futuro próximo. Então guardem o rosto desse cara aqui porque já eu apresento ele pra vocês. Antes de ser baleado e desovado nas docas, as últimas palavras desse cara foram... Gente! Vou! Peteco, peteco. E enquanto o corpo dele afunda na água, ele se lembra desse tal Genji e em um monólogo interno incompleto ele diz: Genji, se eu não tivesse te conhecido, minha vida teria sido... A cena corta pra outro local, no passado, e nós somos brevemente apresentados a Genji Takia, o nosso protagonista, um delinquente da Escola dos Corvos. Ele observa uma parede com alguns nomes pichados. No topo dessa parede nós podemos ver escrita a frase: O Rei de Suzuran, Tamao Serizawa, antes do Genji subir lá e pichar o nome dele por cima. A cena corta novamente e nós somos apresentados ao que é Suzuran, conhecida como a Escola dos Corvos. Os alunos estão reunidos com os professores em uma espécie de palestra onde o discurso de um dos professores é interrompido por um dos delinquentes, que o agride. Esse delinquente diz que, em Suzuran, o valor de um homem é medido pelos seus punhos, mas em toda a sua história, ninguém jamais conquistou isso. Depois de uma provocação por parte desse delinquente, os alunos começam uma briga generalizada. E aqui eu apresento pra vocês Crows. Crows é uma obra criada por Hiroshi Takahashi, inicialmente escrita e ilustrada pelo mesmo. Nascida de uma série de mangás de ação, Crows gira em torno da violenta escola para garotos Suzuran, a Escola dos Corvos, apelidada assim por causa das vestimentas pretas e natureza violenta dos estudantes. A escola é dominada por gangues e facções, formadas em maioria por seus próprios estudantes, que têm como objetivo provarem sua força, conquistando territórios e derrotando oponentes no caminho, com o objetivo final de unificar o domínio da escola. Além de uma série de mangás, Crows conta com um universo expandido com outra obra do mesmo criador, chamada Worst, 3 live actions, 4 contando o crossover de Worst com High and Low, a obra de Masami Hosokawa, e alguns jogos que nem vale a pena mencionar. O melhorzinho entre eles é Crows Burning Edge, que saiu pro PS4, e eu não quero dizer que é bom, só é o mais mencionável. Crows é sem dúvida a obra mais influente do Japão quando se trata de delinquentes, obras de ação, a temática escolar com essa atmosfera de gangues e etc. É a base e a referência do que chamam de subgênero Yankee, né, os jovens delinquentes. Influenciou obras como Tokyo Revengers e Weak Hero Class, que é uma obra coreana. E uma curiosidade sobre esse filme é que apesar de existir uma série de mangás com o título de Crow Zero, que é o nome original desse filme, ele não é uma adaptação desses mangás, e sim o contrário. O filme saiu primeiro em 2007, o mangá é uma adaptação do filme, tendo saído depois em 2008. Voltando pro filme, depois da briga generalizada, chegam alguns gangsters da Yakuza na escola, entre eles Ken Katagiri, ele mesmo, o deputado. O cara que foi executado no começo do filme. Eles estão procurando o tal do Tamao Serizawa, porque aparentemente ele deu uma surra em um dos gangsters. E a gente já vê aqui que o nosso Gold Ken não tem muita moral com a galera. Vai buscar um refrigerante. Hã? Quero um café solúvel. Sorvete pra mim. Sorvete? A cena corta e nós vemos o Serizawa encontrando seu amigo Tokio Tatsukawa na saída de um hospital. Ele afirma estar bem, guardem essa informação. E depois o Serizawa pega a moto do Tokio e vai embora. No caminho pra escola, o Serizawa arruma problema com o detetive da polícia, porque ele dirige mal e não tem licença pra dirigir. Em paralelo, a gente vê que o Genji arrebentou os gangsters que estavam lá na escola. O Serizawa chega a tempo de ver o Genji acabar com os caras, eles trocam algumas palavras e enquanto o Serizawa é detido pela polícia, eles se encaram por um momento. Aquele era o cara que o Genji tinha que derrotar pra se tornar o novo rei de Suzuran. E aí finalmente toca a introdução do filme. Operação Corvo. Como ficou intitulado o filme no Brasil, porque é um filme de ação dos anos 2000, tem que ter operação, explosão, dragão ou alguma outra palavra do tipo no título. E dá-lhe rock japonês maneiro. Tira! Tira aqui, vamos tomar copyright! Finalmente nós começamos a conhecer o nosso protagonista, o Genji, que se transferiu pra Suzuran com um único objetivo: dominar a escola e se tornar o novo Bambambam. Essa garota aqui é a Ruka, que dá em cima dele, mas como um bom protagonista de shonen, ele não quer saber de mulher, ele quer dar porrada. O Genji é filho do líder de uma das casas da Yakuza. Ele tem uma relação ruim com o pai, mas fez uma aposta com o mesmo. Se o Genji for bem sucedido em dominar Suzuran, coisa que o próprio pai dele tentou quando era jovem e não conseguiu, ele vai assumir o lugar do pai nos negócios da família, se tornando o novo líder da organização.
organização. A cena corta pro Serizawa na escola, reunido com seus 3 homens de confiança, entre eles o Tokio, que tem seu joguinho interrompido pelo Genji, que já chega querendo sair na mão com o Serizawa pra adiantar logo o processo. O Tokio impede a briga dos dois e diz que se o Genji quiser lutar com o Serizawa, ele precisa lutar com outro aluno primeiro, um tal de Hindaman. Na sequência a gente vê que apesar do Serizawa ter servido de alívio cômico até agora, ele realmente é muito forte, o cara não é o rei de Suzuran à toa. Em paralelo, o Genji descobre que o tal do Hindaman é tipo uma lenda na escola, existem boatos de que ele mesmo enfrentou 50 alunos sozinho e mandou todos eles pro hospital. Em seguida, o idiota do Ken encontra o Genji e inventa de cobrar ele por ter batido nos gangsters antes, achando que ele era o Serizawa. E obviamente a gente percebe que o Ken é um baita de um falastrão. Ai, 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 ai. Você tá bem? Aqui se inicia a amizade improvável do filme. Depois de tomar o apavoro do Genji, o Ken explica pra ele que já estudou em Suzuran e que pra se sair bem em Suzuran, apesar de ser muito forte, o Genji vai precisar de virtudes como liderança, uma boa comunicação, atenção aos detalhes, coisas que o Genji não possui. E abrindo mão do orgulho pela primeira vez, o Genji pede ajuda pro veterano, que passa pra ele dicas de como começar a conquistar respeito na escola. Poucos minutos depois, a gente vê que ele não é respeitado pelos outros membros da organização da qual ele faz parte, e toma o esporro do chefe dele, que é líder de outra casa da Yakuza, porque, né, ele é um idiota e só faz besteira. Aqui no começo e ao decorrer do filme nós podemos ver o contraste claro entre o Genji e o Ken, com o Genji sendo forte e orgulhoso, enquanto o Ken é um covarde atrapalhado que tenta servir de alívio cômico nesse filme. E falha miseravelmente. O humor desse filme é péssimo, muitas coisas nele são, mas eu comento isso depois. O ponto é, o Genji abre mão do orgulho dele enquanto pede ajuda pro Ken, e o Ken vê no Genji uma oportunidade, que eu logo explico pra vocês. As dicas que ele passou pro Genji tiveram resultado, e agora um dos homens do Genji explica pra eles quais são as gangues que dominam Suzuran, destacando a Frente Blindada, uma gangue de motoqueiros que mesmo não agindo em Suzuran, tem um dos alunos como líder e pode representar um tipo de ameaça, e a gangue do Serizawa, claro, que é o aluno mais próximo de dominar Suzuran por completo. O Genji precisa de um exército maior, e para conseguir isso ele tem que anexar gangues, derrotando seus respectivos líderes. Uma das gangues acessíveis é a de Takashi Makise, um cara que já perdeu pro Serizawa diversas vezes, mas a gangue dele é tão leal que nunca deixou de seguir ele por isso. Ou seja, mesmo se o Genji derrotasse o Makise, ele não conseguiria seguidores, então eles precisariam de outra ideia. Pra sorte do Genji, o tal do Makise é um tarado, então eles têm a incrível ideia de comprar a confiança dele conseguindo um encontro com algumas garotas. O Makise aceita, mas o cara é tão tosco que estraga o encontro. O plano vai pro e pausa pro Genji chorando de raiva. Você tá chorando? Apesar do encontro ter sido um fiasco, deu certo. O Genji consegue a confiança do Makise e agora ele também segue o Genji. Com a adição da gangue do Makise, a ascensão do Genji começa a se tornar preocupante para os homens do Serizawa, e além disso, um deles comenta que o Tokio não parece estar bem de saúde, e o Serizawa começa a perceber isso também. Você lembra que a primeira aparição do Tokio foi ele saindo de um hospital? Então, pois é. O Serizawa percebe aqui que o Tokio mentiu dizendo que estava bem e fica claramente preocupado com o amigo. Eu gosto bastante do personagem do Serizawa porque vocês vão perceber que ele passa boa parte do filme preocupado com a saúde do amigo, e é um personagem bem humorado. Ele começa o filme como alívio cômico, e apesar de ser denominado o antagonista do filme, ele não é um vilão nem de longe. Na cena seguinte nós somos apresentados a Shun Izaki, um dos líderes com uma das maiores gangues da escola e possível aliado do Genji. O Izaki chama o Genji pra trocar uma ideia pessoalmente, mostrando estar disposto a seguir o Genji caso ele tenha a chance de lutar contra o Serizawa. Porém, na verdade era uma emboscada, o Izaki queria tirar o Genji de jogada, e alguns membros da gangue dele surgem pra dar uma surra no Genji, que tenta lutar, mas obviamente ele não é o exército de um homem só, e perde, sendo brutalmente espancado. Mesmo depois da emboscada e de ter sido espancado, o Genji se mostra bem resiliente, o que de certa forma faz o Izaki respeitar ele. E dessa vez ele realmente se dispõe a tentar entender o porquê de terem tantas pessoas seguindo o Genji, mostrando certo interesse em seguir ele também. Nessa cena, o Izaki chega a perguntar ao Makise por que ele segue o Genji. O Makise diz que não sabe, mas eu sei. E você deve ter visto no título ou na thumb desse vídeo algo sobre respeito. Esse filme gira muito em torno de respeito, de conquistar o respeito das pessoas e de conquistar as pessoas através do respeito. E conforme o filme vai passando, você vai entendendo isso. Na noite do mesmo dia, no caminho pra casa, o Genji tá acompanhado do Ken e da Haruka, aquela garota que deu em cima do Genji no começo do filme. Eles são abordados por uns vagabundos e, como o Genji tá ferido, o idiota do Ken tem a ideia brilhante de segurar os caras pro Genji poder ir embora com a garota. Obviamente ele é espancado também. Depois de ser espancado, ele é encontrado pelo mesmo detetive do começo do filme. O detetive aparentemente já conhecia o Ken antes e dá um esporro nele dizendo que ele já tava velho demais pra essas coisas, e que ele foi o único aluno da Suzuran da época dele que cresceu e não conquistou nada na vida. No dia seguinte, eu acho, né, a passagem de tempo desse filme não é tão
clara, os cortes não deixam uma noção muito boa de quanto tempo se passa de uma cena pra outra. Isso é um baita do efeito do filme, na minha opinião. O Isaac começa a respeitar e finalmente decide seguir o Genji. Nesse momento a gente também consegue ver o Ken como telespectador vendo o Genji ser bem sucedido no objetivo dele, conquistando tudo que ele mesmo queria na idade do Genji. Respeito. Eu gosto de como o Ken se projeta no Genji nesse filme. Ele percebe que o Genji tem qualidades que ele não tinha quando era mais novo, e não tem até hoje. Ele se orgulha do Genji por ver ele conseguindo correr atrás desse sonho, e de certa forma se sente orgulhoso por estar participando disso, mesmo que indiretamente. Quem também começa a prestar mais atenção na ascensão do Genji é a galera do Serizawa, que agora não pode mais ignorar o Genji. Ele se tornou uma ameaça. Graças a isso, em um momento oportuno, um dos homens do Serizawa, Yuji Tokaji, conhecido por ser a cabeça da gangue, armou uma emboscada pro Isaac, na tentativa de desestabilizar a gangue do Genji. Observação, o Serizawa não tava nem sabendo disso. O Isaac é encontrado espancado, pendurado de cabeça para baixo, um sinal deixado pelos homens do Serizawa como declaração de guerra. Mas no momento a gangue do Genji não tinha força o suficiente para bater de frente com o Serizawa, então eles deixam essa passar a pedido do próprio Isaac. Mesmo evitando o conflito, o Genji acaba se encontrando com o Serizawa e o Tokyo em um bar, mas antes que eles possam começar uma luta, o Tokyo acaba desmaiando. Uma coisa que eu deixei de comentar é que em alguns momentos do filme o Tokyo tem dores de cabeça fortes, e como eu disse anteriormente, ele já não parecia tão bem. Ele teve um aneurisma cerebral e agora tem que fazer uma cirurgia com 30% de chance de sucesso para evitar que ele tenha um AVC e acabe morrendo. E o Serizawa fica acompanhando ele no hospital. O Serizawa é um querido. Depois de ter a luta interrompida, o Genji fica puto e começa a tomar as gangues menores na base da brutalidade de novo, o que deixa alguns dos seguidores dele assustados, fazendo até o Maxi se afastar da gangue por um tempo. O Genji fica frustrado e vai falar com o Ken de novo. Nessa conversa, o Ken descobre que o pai do Genji é líder de outra casa da Yakuza. Detalhe importante, lembre-se disso. Em outro local, nós vemos o Tokaji, o cabeça da gangue do Serizawa, propondo um acordo pra frente blindada. Lembra daquela gangue de motoqueiros? Aparentemente o Tokaji quer que eles sequestrem a Ruka, a garota do bar, que a essa hora já virou amiga do Genji. Em troca do favor, o Tokaji emprestaria alguns homens pra gangue deles. Em Suzurão, o Genji faz as pazes com o Maxi e, em paralelo, o arco do Ken começa a se fechar. Ele é convocado pelo chefe dele, líder de uma das casas da Yakuza, que dá pra ele uma missão. Ele quer que o Ken mate o Genji, porque ele descobriu de quem ele era filho, e queria começar uma guerra entre as divisões da Yakuza. Na cena seguinte, o Ken vai encontrar o Genji. Aquela seria um tipo de despedida entre eles, apesar do Genji não saber disso. Eles são interrompidos pela presença do Serizawa, que vai dar um recado pro Genji. Eles iam se esbagaçar no soco em breve, não é nada que a gente já não sabia. Quando o Serizawa vai embora, o Ken diz pro Genji que é emocionante ver eles correndo atrás dos objetivos deles, e que queria ter tomado atitudes que o Genji tomou quando ele tinha a idade dele. Ele dá um soco no Genji, que mal sente o ataque, e depois se despede, desejando sorte pro seu discípulo. Obviamente ele se recusa a matar o Genji e se vai. Em outro local, a gente vê que o Isaac, que tinha sido espancado, voltou do hospital e foi recebido pela galera. Por outro lado, a gente vê que a Ruka foi sequestrada pelo que parecem ser membros da frente blindada, a gangue de motoqueiros. Em seguida, a gente acompanha o Ken novamente. Ele foi até o pai do Genji, contou sobre os planos do chefe dele, dizendo que passou a vida inteira fugindo, e dessa vez ele queria ser honesto consigo mesmo. Antes de ir embora, já sabendo o que aconteceria com ele por ter desacatado as ordens do chefe, ele deixa uma carta pro Genji, que é entregue pro pai dele, e pergunta pro pai do Genji se depois que o Genji vencesse em Suzurão, ele realmente deixaria que o Genji seguisse essa vida, a vida de um criminoso, tomando o lugar dele na organização. E o pai do Genji lança a braba, dizendo que se o Genji tiver o que é necessário pra conquistar Suzurão, ele não vai escolher aquela vida. Eu assisti esse filme há muito tempo, algumas vezes, e hoje eu sei que o pai do Genji tava falando de respeito. Assim como o Genji no começo do filme, muitos jovens acham que podem dominar Suzurão através da força, e isso claramente tá errado. Diferente do que foi dito no início do filme, o valor de um homem não é medido pelos seus punhos, e sim pelas suas atitudes, as atitudes dele para com os outros. O Genji tá aprendendo isso, mas agora que a gente entra na reta final, a batalha final se aproxima, mas antes, o Genji recebe a ligação da Ruka, que diz que ela e a amiga foram sequestradas, e tudo dá a entender que realmente foram os caras da frente blindada. O Genji fica p*** de novo e os caras vão pro quebra-pau resgatar as garotas, e o rock japonês estourando. Tira! A turma do Genji chega lá quebrando tudo, batendo primeiro e perguntando depois. As gangues lutam até ambos perceberem que rolou um equívoco. A frente blindada não aceitou o acordo com Tokaji. Os próprios homens do Serizawa sequestraram as garotas e fizeram parecer que foi a frente blindada, pra fazer eles entrarem em guerra com o Genji e enfraquecer ambos os lados. Quando a gangue se dá conta, eles vão lá cobrar os caras do Serizawa e resgatar as garotas. Agora vai! Agora vai! Quando eles chegam lá, o Serizawa tinha acabado de volta do hospital, ele tava acompanhando o Tokyo, e voltou sem nem saber o que tava acontecendo. O Genji chega perguntando das garotas, o Serizawa descobre o que os homens dele fizeram e dá um esporro neles. Vocês são um bando de filha da p... São tudo igual a ele! Bando de maconheiro, filha da p... Eles libertam as garotas, mas a merda já estava feita. Não dava mais pra evitar um confronto. Ali mesmo eles marcam a grande batalha. As gangues iam se enfrentar no dia seguinte e haveria um vencedor.
A cena corta pro Genji chegando em casa, onde ele lê a carta deixada pelo Ken, que diz pro Genji voar alto, e logo descobre que ele ignorou as ordens do chefe dele que havia mandado matar o Genji, e isso significaria a morte do Ken em breve. O Genji não podia fazer nada pra impedir isso, mas poderia realizar o desejo do Ken, que era de que ele vencesse em Suzuran. E aí vem a trilha sonora que me faz arrepiar todo. Já corta pro dia seguinte, a música continua, tá chovendo e a gente vê o Genji indo em direção ao local de encontro, onde a batalha final irá ocorrer. Ele já se encontra com os membros da gangue no caminho e eles vão com guarda-chuvas, tudo meio escuro e a trilha sonora torando. Em paralelo, a gente vê o Ken se preparando pro seu destino, o Tokio se preparando pra sua cirurgia, ambos torcendo pros seus respectivos lados na batalha. A cena corta pro Ken encarar o chefe dele dizendo que não conseguiu realizar a missão, e como esperado, isso resultaria na execução dele. Voltando pra batalha, as gangues se encontram, se encaram e finalmente começa o quebra-pau generalizado. A gangue do Serizawa é maior, querendo ou não isso é um fator definitivo, e a gangue do Genji começa a levar a pior. Porém, o que ninguém esperava era que a frente blindada ia aparecer e ia intervir na briga, e estavam do lado do Genji, o que mudou o rumo da batalha. Quero a cabeça de Serizawa! Em intervalos de Tokio fazendo a cirurgia e a Ruka cantando uma música nada a ver com a batalha, a briga chega no momento decisivo. Só restam dois homens de pé, Genji Takiya e Tamao Serizawa. E depois de passar 1h50 do filme adiando essa luta, eles finalmente se enfrentam. Por outro lado, nós vemos que o Ken foi levado para as docas, onde nós tínhamos visto ele no começo do filme. E vocês sabem o que acontece. O chefe do Ken dá o paletó que ele estava usando pro Ken. Isso por causa de uma cena no começo do filme onde o Ken pergunta se um dia ele conseguiria vestir roupas como as do chefe dele. E agora que ele vai ser executado, o chefe meio que tá realizando esse desejo. E enquanto o Genji e o Serizawa se esbagaçam no soco, o Ken é executado, voltando para a cena inicial do filme. Depois de uma luta acirrada, o Genji vence. E em paralelo, o corpo do Ken afunda na água, e nós ouvimos a frase por completo. Se eu não tivesse te conhecido, minha vida teria sido um desperdício total. Obrigado. Mesmo depois da derrota, a gente vê o Serizawa e os colegas dele felizes porque receberam a ligação do hospital. O Tokio estava bem, a cirurgia foi bem sucedida e ele ia se recuperar. A gente também vê o Ken recuperando a consciência e saindo da água. Lembra do paletó que o chefe dele deu pra ele usar? Ele era a prova de balas. Apesar do Ken ter ignorado a ordem dele, aparentemente o chefe dele viu valor na lealdade e na coragem que o Ken teve pra recusar a missão e ainda ter assumido a bronca em seguida. Aquele paletó representava uma segunda chance, e o Ken sabia disso. Novamente, um ato de respeito. Na cena final do filme, a gente vê que o Genji se tornou o novo jovem mais próximo de dominar Suzuran, mas ainda havia algo que ele deveria fazer para que isso se realizasse. Lembram do Hindaman, a lenda de Suzuran? Ele sim era o cara mais forte da escola, o exército de um homem só. Mesmo não se envolvendo nas batalhas territoriais e nas gangues de Suzuran, ele é o boss final da parada, e para se tornar o rei, você tem que passar por ele. O Hindaman diz pro Genji que a luta para conquistar Suzuran é um sonho sem fim, porque por mais perto que você chegue de conseguir, sempre vai ter alguém mais novo querendo o mesmo. Você luta, se forma na escola e o sonho acaba. Tá bom, você fala demais, gurizão, você fala demais. E encerrando o filme, o Genji parte pra cima do Hindaman e a gente pode ver que o cara é sinistro mesmo, porque ele tira o nosso protagonista pra nada. E em uma luta sem conclusão, o filme acaba. No final das contas, Operação Corvo é um filme de ação raso, não tem grandes atuações, não tem grandes coreografias, o roteiro é bem qualquer coisa, o orçamento do filme é claramente baixo e o ritmo do filme não é tão bom. Como eu mencionei, a passagem de tempo é confusa e mesmo não sendo uma adaptação de mangá, parece muito uma. Parece que tentaram comprimir todo um arco de um mangá em um filme, então muitas coisas passam muito rápido e muitas informações ficam faltando. Os personagens não são bem trabalhados, até porque são muitos, tanto que eu nem mencionei o nome de todos eles aqui, e não dá pra todo mundo ter tempo de tela, igual poderia ser em um anime. De certo modo, eu gosto desse filme, seja pela mensagem que ele passa, seja a estética, que eu acho muito massa, o tema, né, o gênero yankee, a ação mais crua também é bem legal de se ver. E Operação Corvo conta a história de um protagonista que pensa que o valor dele tem que ser medido pelos punhos, pela força, pelo medo, mas aprende que na verdade ele é medido pelo respeito. E do começo até o final do filme nós vemos o Genji conquistar o respeito dos seus seguidores e até dos seus oponentes. Eu finalizo esse vídeo pensando em como o respeito é uma moeda de troca, mas não só isso, também é uma iniciativa, que às vezes exige controle emocional e desapego do orgulho. Respeito não é submissão, não é fraqueza, é uma virtude. Virtude qual é necessária para se conquistar lealdade, companheirismo e maturidade, coisas que são essenciais não só em Suzuran, mas também na vida. Talvez eu só esteja tentando tirar leite de pedra, mas eu gostaria que vocês pensassem nisso. Senhoras e senhores, eu sou o Rádio e até a próxima.